Irmã Angela, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua casa. Estou passando aqui para contar o meu testemunho de uma visão, revelação que o Senhor me deu. O meu nome é Rosimeire, tá? Eu sou do estado de Sergipe, mas eu moro em São Paulo há cerca de 9 anos. Eu moro aqui em São Paulo, tá? E Irmão, meu testemunho começa assim. Quando eu tinha por volta de uns 18, 19 anos, mais ou menos, ainda na minha juventude, eu conheci Jesus pela primeira vez, fui congregar numa igreja de doutrina, né? Congreguei numa igreja de doutrina, que tinha esse cuidado, né, de não pintar cabelo, não cortar cabelo, não usar calça. Todo esse cuidado da santidade no corpo era ensinado na igreja e eu cumpria isso. Só que eu era uma pessoa que não tinha compromisso com Deus, né? Então vivia namorando, namorava pessoas de outra igreja, não tinha compromisso com Deus, não tinha vida com Deus, né? E aí eu acabei me desviando. E quando eu desviei de uma igreja Assembleia de Deus Madureira, que na época era uma igreja muito rígida, era uma igreja muito doutrinada, né? Era uma igreja muito rigorosa, muito santa nesse sentido, né? E aí eu me desviei, fui para o mundo, passou um tempo, acho que também uns 8, 9 anos no mundo, e há 11 anos eu voltei para Jesus. E quando eu voltei para Jesus, eu voltei numa igreja presbiteriana renovada, né? E aí bateu aquele conflito em mim, porque eu saí de uma igreja muito doutrinada e quando eu voltei, estava voltando para uma igreja que podia tudo, nada era pecado, né? Não era pecado pintar unha, nem usar maquiagem, nem cortar o cabelo. Você poderia estar hoje igual uma mulher e amanhã igual um pavão. Para eles estava tudo de boa, né? Estava salvo. Só que daí, irmão, bateu aquela dúvida no meu coração. E eu fui orar e perguntei para o Senhor, falei, Senhor, e agora? Porque eu saí de uma igreja muito rígida, que me ensinava que é pecado usar salto, é pecado pintar unha, é pecado uma mulher usar calça. E agora onde eu estou, nada disso é pecado. E agora, Senhor? Eu quero que o Senhor me responda como eu devo me vestir. Eu quero que o Senhor me diga como eu devo me vestir. Fiz essa pergunta para o Senhor e fui trabalhar. Quando eu fui na casa do meu patrão, que morava perto, né, da minha casa para a gente sair para trabalhar, a esposa dele era do Paraná e uma cunhada dele estava passeando na casa dela, né? E essa cunhada dele, eu tinha visto ela a primeira vez, ele apresentou essa minha cunhada, tal, veio do Paraná passar uns dias aqui com a gente. Falei, ai, que bom, prazer, Deus abençoe e tal, e saí. E nesse dia que eu voltei lá, depois da oração, assim que eu cheguei lá, ela falou assim, Rose, eu tenho uma coisa para te dar. E me deu 2 saias, né? As saias, elas eram ajustadinha na cintura, mas elas não eram ligadas no corpo, ela era tipo rodadinha, né? 2 saias. E quando ela me deu aquelas saias, veja, irmão, uma pessoa que não me conhecia, eu não conhecia ela, eu tinha visto ela apenas uma vez, fomos apresentadas, né? Ela falou assim, eu estava mexendo ali na minha mala e eu vi essas 2 saias e lembrei de você. Então eu estou doando para você essas 2 saias. E na hora que ela estendeu a mão para me dar aquela saia, o Espírito Santo falou no meu coração: é assim que as minhas servas se vestem. É assim que eu quero que você se vista. Mas daí, irmã, eu falei: ah, Senhor, mas eu trabalho muito, eu trabalho na rua, não tem como eu usar saia, tal, tal. Dei aquela desculpa e falei: depois eu uso, Senhor. E ficou um tempão essas saias no meu guarda-roupa, né? Ficou muito tempo. Às vezes eu usava, mas eu usava em casa, eu usava ali sem compromisso, porque eu gostava muito de usar calça. E aí, o tempo foi passando, continuei usando, fui ficando cada vez mais vaidosa, arrumando cabelo, as calças cada vez mais ajustadas, e fui vivendo assim, do jeito que, né, fui acreditando
porque a gente vai ouvindo aquela pregação, né, que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração, e essa pregação foi, na verdade, apagando essa experiência que eu tive com Deus. Eu fui esquecendo daquilo, falei, não tem nada a ver, isso aí é religiosidade, esse pessoal é um monte de fariseu, né, para que não corta o cabelo, isso aí não é de Deus, esse povo, quando Jesus voltar, esse povo vai ficar, porque é tudo religioso. E eu passei realmente a abominar aquilo, a doutrina, e ter certeza absoluta que não era de Deus. Aí, o Senhor sempre falou muito comigo em sonho. Depois que eu já, assim, casada, já aqui em São Paulo, tudo, o Senhor, um dia eu sonhei que eu estava andando na rua e eu via uma coisa brilhando muito que vinha descendo do céu. E o brilho daquela coisa me chamou a atenção e eu parei e fiquei olhando. Era uma coisa bem pequenininha, um brilho bem pequenininho, mas que vinha, de acordo com como vinha descendo, ela ia crescendo, 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 crescendo e parou nas minhas mãos. E quando eu peguei, era uma saia e uma voz falou para mim assim: essas são as vestes do céu. E naquele dia eu já comecei a ficar mais com temor, lembrando das experiências. Falei, Senhor, será que é pecado mesmo usar calça, usar maquiagem? Será que é pecado mesmo pintar as unhas? Uma coisa tão simples. E aí conversei com meu esposo, falei, amor, vou parar de usar calça e tal. E detalhe, o meu esposo, ele é de igreja Portas Largas desde quando ele aceitou Jesus, da Igreja Batista, depois da Quadrangular, né? Hoje a gente está na Igreja da Graça, e são igrejas que não têm essa doutrina. Continuando, irmã. Então, eu fiquei preocupada com aquilo. Mas depois foi uma preocupação que ficou uns dias na minha cabeça. Eu falei para o meu marido, eu vou usar saia, eu vou parar de usar calça. Mas foi uma coisa que eu falei e depois foi apagando. Passou aquela vontade, passou aquele, sabe? Aí eu comecei a pensar de novo. Falei, não, isso não tem nada a ver, isso é coisa da minha cabeça. Imagina, Deus não se incomoda com isso, Deus quer meu coração. E fiquei, irmã. Irmã, quando foi um dia, uma noite, antes desse sonho, eu fiz uma campanha de santificação. Acho que eu vi uma mensagem sobre isso, tal. Eu falei assim, eu vou fazer uma campanha de santificação na minha vida. E fiz uma campanha de jejum, se eu não me engano, de uma semana, jejuando pela minha santificação. Aí, irmã Ângela, quando eu fui dormir, eu dormi e entrei num sono profundo. E assim, quem me conhece, o meu esposo, a minha filha sabe que eu tenho às vezes dificuldade de dormir, mas nesse dia eu apaguei e parece que eu saí de dentro de mim. Não é que eu me vi fora, mas o sonho era muito real. Eu me vi andando numa calçada com uma outra pessoa que estava do meu lado. Era uma tarde assim, ensolarada, uma tarde de calor, mas era uma tarde que, tipo assim, umas 3h30, 4 horas da tarde, já estava aquela tarde sombria, porque a calçada já estava na sombra. E de repente eu olhei para o ar, assim, e eu vi um monte de gente subindo. O povo estava subindo, tinha muita gente subindo. E naquela hora, quando eu vi aquilo, eu falei assim para a pessoa que estava do meu lado, que eu não via, não sei quem era, mas eu falei para essa pessoa, eu falei assim, é o arrebatamento. Jesus voltou para levar a igreja. E eu parei de andar e fiquei esperando para subir, porque na minha cabeça eu ia subir. Eu estava esperando Jesus me levar. E Jesus não me levou. Eu via todo mundo subindo e eu estava ficando. Aí eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, por que o Senhor está me deixando? Isso eu na calçada falando, olhando para o céu. Senhor, por que o Senhor está me deixando? Senhor, por que o Senhor vai me deixar? Eu sou tua serva, eu sou tua filha, Senhor. Eu aceitei a ti como meu salvador, como meu único salvador. Eu sou uma mulher casada, eu sou fiel ao meu esposo. Senhor, eu sou uma dizimista da sua casa, eu sou fiel a ti. Por que o Senhor está me deixando? E uma voz bradou dentro de mim e falou assim, calma, porque o arrebatamento ainda não terminou e você ainda pode subir. Falou assim, não disse que eu ia subir, falou que eu ainda poderia subir. Minha irmã, quando eu acordei, você não tem ideia da aflição da minha alma, porque quando eu acordei havia um senso de verdade muito grande dentro de mim que testificava contra mim, dizendo, se eu voltar hoje, você vai ficar.
você não sobe. E eu fiquei perguntando, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Coloquei em oração, Jesus me mostra o que que tem na minha vida que vai impedir eu subir para o céu se o Senhor voltar. Aí, irmã Ângela, poucos dias depois eu comecei a zanzar no YouTube, e detalhe, eu não via YouTube. O YouTube era uma coisa no meu celular que era inútil, eu não via. E aí eu fui andando e eu vi um tema, um vídeo com o nome O que leva mulheres para o inferno. Era o testemunho da Norma Hanner. E aí, quando eu ouvi aquele testemunho daquela mulher, o Senhor foi testificando tudo dentro de mim. Eu fui vendo o arrebatamento e o Senhor falou no meu coração: se eu voltar hoje, você fica por causa das vaidades do seu corpo, porque isso não me agrada. Porque para morar no céu tem que ser santo em corpo, alma e espírito. Muda, muda depressa. Aí eu fiquei chocada. Eu fiquei completamente estarrecida, extasiada. Eu fiquei completamente. Porque o Senhor já havia falado para mim e eu estava como que cega, hipnotizada, e não conseguia enxergar aquela verdade que estava me matando na vida espiritual. Que eu ia ficar se o Senhor voltasse. O próprio Deus falou isso para mim no meu coração. E aí eu falei: meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Por quê? Porque o meu esposo não tem essa visão de doutrina. Eu já tinha vivido na doutrina antigamente, mas ele não. Como que ele iria entender uma doutrina da qual ele nunca ouviu falar? Mas aí eu conversei com ele, eu falei assim: amor, eu vi isso, e Deus colocou no coração dele, ele falou assim: vida, se Deus está falando isso com você, então obedece o que o Senhor está falando, o que o Senhor está te mostrando, né? E antes disso, irmã, eu fui numa igreja e Deus falou muito comigo. Eu fui numa igreja de doutrina, na Igreja Cristã do Brasil. E aí, quando eu saí da igreja, eu fui para o ponto de ônibus e foram outras irmãs. Só que eu estava de calça, maquiada, porque eu ainda não tinha mudado minhas coisas, ainda estava nesse processo de, sabe, em estado de choque praticamente, né? E aí tinha uma senhora no ponto de ônibus e a senhora olhou para mim e falou assim: olha aí, elas tudo vão para o céu, só nós duas aqui vai para o inferno. E eu olhei para ela e falei assim: como assim? Ela falou: você não está vendo que elas são crentes? Olha aí a saia dela no pé. Elas vão para o céu e a gente vai para o inferno. Eu falei: mas eu também sou crente. Irmã, ela olhou para mim dos pés à cabeça e falou: você é crente? Eu falei: eu sou crente. Mas, tipo assim, na hora que essa mulher falou isso para mim, o Espírito Santo falou para mim assim: filha, o mundo sabe diferenciar aquele que é meu e aquele que não é meu por aquilo que vê, não pelo que ouve. Mas a mensagem da cruz é transmitida para o mundo por aquilo que eles veem no meu povo. O meu povo é diferente, aquele que pertence a mim ele é diferente e o mundo vai enxergar essa diferença. Ele vai ver, ele não vai só ouvir, ele vai ver. Ah, irmã, você não faz ideia, irmã. E Deus foi testificando, foi testificando. E aí eu disse: mas Senhor, e agora como que eu vou fazer? Porque eu tenho um guarda-roupa cheio de calça, porque eu não gostava de vestido nem de saia. Então as minhas roupas eram calças, né? Eu moro em São Paulo, como eu já falei, aqui às vezes faz muito frio. Então eu falava assim: Senhor, mas como que eu vou ficar sem calça para esquentar as minhas pernas e tudo mais? Como que eu vou comprar saia, Senhor? Eu não tenho dinheiro para reformar meu guarda-roupa todo agora. Irmã, Deus abriu uma porta no emprego do meu esposo. Ele recebeu um abono salarial ou participação de lucros, não sei o que foi. E ele disse: amor, tá aqui, vou te dar esse valor, esse X aqui. E o Senhor falou no meu coração: essa é a provisão para você comprar as roupas que me agradam. Que me agradam. E aí não tinha mais desculpa, né? Aí eu fui, irmã, fui comprar, inclusive, eu tinha uma saia para baixo do joelho, blusinha de manga, então já estava evitando usar as calças e tudo mais, né? E aí eu fui com o meu esposo, vesti uma saia, vesti a blusinha e tal, e fui com o meu esposo no centro, né? E aí, quando eu saí do metrô com ele,
Eu saí, tinha uma pessoa na calçada que era homossexual e ele estava pedindo dinheiro, né, era um pedinte, estava ali na calçada pedindo. Quando ele me viu eu e o meu esposo, ele parou e olhou para mim e falou assim: "Bom dia, irmã." E eu falei: "Bom dia." E quando eu passei com o meu esposo, eu falei para o meu marido: "Você está vendo, amor? Que o mundo enxerga o Senhor em nós através das nossas vestes." E o meu marido ficou extremamente impactado. Falou: "Realmente, amor, é Deus falando com você." Então, irmã, eu mudei. Irmã, eu comprei poucas roupas, né? Na época eu passei dificuldade, porque eu não tinha dinheiro para comprar tanto de roupa que eu já tinha. Mas eu joguei tudo no lixo. Deus não me deu o entendimento de doar as minhas coisas. Então eu coloquei sacos de roupa boa no lixo, roupas boas, irmã, que eu tinha para trabalhar. Eu sou corretora imobiliária, então eu usava coisas sociais, roupas boas para o meu emprego, para o meu trabalho, né? E eu coloquei tudo no lixo. O Senhor falou: "Não vai dar para ninguém, o que não serve para o seu corpo não vai servir para ninguém." Então eu coloquei tudo no lixo: salto alto, maquiagens, esmaltes, tudo, irmã. Larguei tudo para a glória do Senhor, tudo. Deixei de cortar os meus cabelos, né? Eu alisava muito o meu cabelo, coloria, né? Parei de tirar a sobrancelha. Confesso para a irmã que a parte mais difícil da minha libertação, a parte mais difícil, irmã, foi a sobrancelha, depilação e calça. Porque eu sou gordinha, né? Minhas pernas juntas e eu tive muitos problemas com assadura. E o Senhor me deu graça, me fortaleceu. Todas essas coisas eu venci para a glória do Senhor. E hoje eu sinto o Senhor testificar no meu coração, irmã, que agora a minha vida está no altar em corpo, alma e espírito. Porque o Senhor, Ele é um Deus que criou tudo. Ele criou o corpo, a alma e o espírito. E o nosso corpo, Ele deu de presente para o Espírito Santo. Ele habita em nós. Deus não daria para o Espírito Santo habitar uma coisa qualquer. Ele é quem manda em nós. Ele é que pode dizer o que ele se agrada e o que não se agrada. E ele não se agrada. Não agrada a Deus as pinturas, não agrada a Deus as roupas coladas, né? As calças coladas, mas também as saias, que tem algumas saias que as irmãs usam também, que é tão colada que falta mostrar só a espinha dorsal. Isso está errado, Deus não se agrada, né? E o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja e eu perdendo a salvação, sim, perdendo a salvação. Não subia no arrebatamento por conta dessas coisas, dessas vaidades, porque eu já servia a Deus com meu coração. Eu sempre amei o Senhor depois que eu voltei para Jesus, né? O Senhor conhece o meu coração. Eu creio que por Ele conhecer a minha sinceridade, Ele me deu essa revelação para que eu pudesse consertar a minha vida, né? Porque o Senhor falou: se não consertar, se não mudar isso aqui, não vai morar comigo, né? Então, sim, irmã, é pecado, a calça é pecado, as maquiagens é pecado, as pinturas das unhas é pecado, né? E um dia eu acordei assim, porque a gente vai ouvindo tanta pregação. Eu ainda estou na igreja, né? Numa igreja portas largas, estou pedindo direção a Deus, mas a gente ouve muitas coisas, né? Pedradas, que muitas vezes desanima, chama de fariseu, fala que eu estou coando um mosquito engolindo um camelo, que isso é ensinamento dos homens. Então eu fiquei muito triste, irmã, e eu falei assim: Senhor, isso só pode ser coisa da minha cabeça. Não é possível que o pastor está errado, não é possível que todo mundo está errado e só eu estou certa, não é possível, Senhor. Aí, irmã, eu pedi uma palavra para Deus. Falei: Senhor, me dá uma palavra então que confirma isso, Senhor. E o Senhor me deu a palavra em Jó 7, versículo 13, que diz assim: dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, o meu leito aliviará a minha ânsia, então me espantas com sonhos e com visões me assombram. Irmã, quando eu li isso aqui, o Senhor falou no meu coração: não importa quantas pessoas estejam erradas, o sonho foi eu que te dei, a revelação fui eu que te dei.
Não é da sua carne, não é do seu próprio entendimento, fui eu que falei isso para você. Então, o que eu estou transmitindo para a irmã, eu tenho certeza absoluta, com o selo do Espírito Santo, que foi o Senhor quem me mostrou, porque Ele me mostrou e Ele me selou essa visão com a própria palavra de Deus, que foi Ele que me deu. Por quê? Porque esse sonho, essa revelação, essa visão me causou espanto, realmente me causou espanto, me deixou em estado de choque, porque eu tinha certeza absoluta que eu ia morar no céu, mesmo usando calça. Eu tinha certeza absoluta que se Jesus voltasse, eu ia para o céu. Eu tinha certeza absoluta, minha irmã, que o meu nome estava no livro da vida, e o Senhor me mostrou que não estava, e me confirmou na palavra de Deus, né? E também em Isaías 2,16 diz o seguinte, que Deus se coloca contra todo tipo de pintura. E o Senhor foi abrindo os meus olhos. Eu já li essas passagens milhões de vezes, várias vezes, e nunca tive esse entendimento. E o Senhor foi me trazendo esse entendimento. Então, minha irmã, esse é o meu testemunho, tá? Deus me mostrou isso. Se alguém acredita, amém. Se não acredita, amém também. A gente não pode fazer nada, mas uma coisa é fato, eu digo com toda certeza absoluta: as vaidades do corpo vai impedir muitas mulheres de serem arrebatadas e de morarem no céu, porque essas coisas não entram no céu. Isso é fato e eu tenho certeza absoluta no Espírito do Senhor do que eu estou falando, que no céu não entra esse tipo de coisa, minha irmã. Essas coisas realmente não agradam a Deus. Amém?